Quem é Exu Caveira? Por Tatanganga Kamushinzela. Eu sou Tatanganga Kamushinzela e hoje venho falar de uma das figuras mais poderosas, temidas e mal compreendidas da Quimbanda, Exu Caveira. Seu nome ecoa entre os portões do cemitério, atravessa o vento frio das madrugadas e ressoa nas encruzilhadas da alma. Mas quem é de fato Exu Caveira? O que representa essa entidade que domina o limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, que guia as almas e guarda os segredos da eternidade? Exu Caveira não é um símbolo da morte apenas no seu aspecto destrutivo. Ele é o senhor da transição, o guardião da passagem, aquele que conhece os dois lados da existência e caminha com firmeza no limiar entre eles. É ele quem ensina que a morte não é o fim, é um rito de passagem, uma transformação, um retorno à essência. O significado espiritual da caveira. A caveira, que dá nome a esse Exu, não é sinal de terror, mas de sabedoria. Os ossos são o que resta quando tudo o mais se desfaz. São o testemunho da imortalidade e da continuidade da vida em outras formas. Por isso, Exu Caveira simboliza aquilo que resiste ao tempo, a essência espiritual que jamais se corrompe. Enquanto muitos temem a morte, Exu Caveira a domina. Ele é o mestre dos ciclos, vida, morte e renascimento. Em sua vibração, há o poder da preservação da essência e a transformação perpétua do ser. Ele é a lembrança viva de que nada morre realmente. Tudo apenas se transforma, retornando ao ventre escuro da terra, onde a vida repousa antes de despertar de novo. O guardião dos portais. Exu Caveira é o guardião dos cemitérios, o condutor das almas. Na Quimbanda, é ele quem abre os portões entre os mundos e assegura que o ciclo da existência continue. Trabalha lado a lado com Exu Omulu, o senhor da cura e da decomposição, pois ambos dominam os segredos da regeneração. Enquanto Omulu conduz a matéria ao pó, Caveira conduz o espírito à luz ou à sombra, conforme o merecimento. Quando alguém morre, é Exu Caveira quem guia essa alma em sua transição. Ele conduz com sabedoria os espíritos perdidos que vagam entre planos, oferecendo-lhes passagem, descanso ou aprendizado. É ele quem conhece as estradas invisíveis do além, e por isso é reverenciado como líder das almas e rei do cemitério espiritual. O poder da regeneração e da transformação. Exu Caveira não trabalha apenas com a morte, mas com a renovação. Sua força é a mesma que faz o osso cicatrizar, o corpo curar, a vida renascer. Por isso, ele é também invocado para a cura espiritual, equilíbrio energético e libertação de obsessões. A morte que ele representa não é o fim da carne, mas o fim do que já não serve. É o corte necessário, o fogo que queima as impurezas, o silêncio que antecede o renascimento. Exu Caveira ensina que é preciso morrer para certas coisas, morrer para o medo, para o ego, para o passado, se quisermos nascer de novo, mais fortes, mais sábios, mais conscientes. O mestre da diplomacia e da palavra. No campo simbólico, Exu Caveira é também senhor da diplomacia, da palavra e do domínio emocional. Seu poder não está apenas na força, mas na inteligência. Ele sabe negociar com os mortos e os vivos, com os demônios e os homens, com os santos e os feiticeiros. É o mestre da oratória e do controle da raiva, porque quem domina a si mesmo domina o mundo. Ele ensina a falar quando é preciso, e a calar quando o silêncio é mais poderoso. Seus filhos e médiuns aprendem com ele a caminhar entre os mundos com respeito e astúcia, sabendo que o poder não é grito, mas comando silencioso que emana da alma. A aliança com Sergulat, o elo goético. Na Quimbanda, Exu Caveira possui uma ligação simbólica e mágica com o demônio Sergulat, entidade mencionada no Grimorium Verum, um dos grimórios mais antigos da tradição goética. Sergulat é descrito como um espírito de comunicação e manipulação espiritual. Aquele que transmite mensagens entre as entidades, domina as artes do disfarce, da influência e do sigilo. Essa relação entre Exu Caveira e Sergulat não é casual.
Ambos são intermediários entre o mundo físico e o espiritual, mensageiros que transitam nas sombras e nas frestas da consciência. Ambos conhecem os segredos da vida, da morte e do pensamento humano. Sergulat manipula o invisível, enquanto Exu Caveira o transforma. Juntos, representam a capacidade do espírito de agir no mundo de forma indireta e estratégica. Eles ensinam que a verdadeira força não está em se mostrar, mas em agir no silêncio, influenciando o curso das coisas com sabedoria e propósito. O Exu da estratégia e da sabedoria oculta. Exu Caveira é um estrategista. Ele não age por impulso, age com cálculo. Conhece as camadas ocultas da mente humana e sabe como cada desejo, medo e intenção molda o destino de uma pessoa. Por isso, é procurado em momentos de crise profunda, de desespero ou de renascimento espiritual. Ele mostra os caminhos quando tudo parece perdido. Sua sabedoria é a do silêncio dos túmulos, onde o tempo não existe. E o conhecimento dorme à espera de quem tem coragem de despertar. Ele revela verdades apenas a quem suporta o peso delas, porque o poder espiritual sem maturidade é veneno. O Senhor das Sombras e da Proteção Exu Caveira é o protetor dos que caminham nas sombras. Defende contra ataques espirituais, contra espíritos obsessores, contra forças que tentam perturbar a paz do espírito. Seu domínio se estende sobre as fronteiras entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito. Ele é aquele que impede que os mortos perturbem os vivos e que os vivos perturbem os mortos. Em rituais, é invocado com velas pretas e brancas, marafo branco e charutos fortes. Sua oferta tradicional inclui um padê de farinha de mandioca, com marafo e pimenta, selado com bisteca de porco com osso e regado com azeite de dendê. É um alimento que representa o equilíbrio entre o fogo da transformação e a substância da terra, unindo o poder da vida e da morte. Quando se faz sua firmeza, acendem-se 7 velas pretas e brancas, e oferecem-se 7 copos de marafo e 7 charutos, o número 7 sendo o símbolo das 7 portas entre os mundos que Exu Caveira domina e atravessa com autoridade. A Quimbanda Goécia, a ponte dos reinos. A união simbólica entre Quimbanda e Goécia se manifesta profundamente em Exu Caveira. Enquanto a Goécia busca compreender e manipular as forças do invisível, a Quimbanda trabalha com essas forças de forma ancestral, enraizada no sangue e na terra. Exu Caveira é a ponte entre essas duas tradições, o ponto onde a magia europeia encontra a sabedoria africana e o poder telúrico dos mortos brasileiros. Assim como Sergulat, ele atua como mensageiro entre os planos, controlador das almas e manipulador das energias mentais. Mas enquanto o demônio goético opera pela astúcia e pela mente, Exu Caveira opera pela ancestralidade e pelo axé. Ele não apenas manipula, ele transforma. Trabalho com as energias obscuras. Exu Caveira trabalha nas zonas mais densas da espiritualidade, onde poucos têm coragem de entrar. Ele domina o que chamamos de energias obscuras, não por maldade, mas por necessidade. Ele entende que toda sombra tem sua função, que não há luz sem escuridão, e que o equilíbrio nasce da integração dos opostos. É o Exu que ensina o magista a olhar para o abismo sem se perder nele, a compreender que as sombras são apenas reflexos da própria luz interior. Com ele, aprende-se que o medo é apenas uma ilusão e que o verdadeiro poder nasce da aceitação da própria escuridão. Cura, defesa e controle da psique. Na dimensão da cura, Exu Caveira atua sobre a mente e o espírito. Ele é invocado para restaurar o equilíbrio emocional, para afastar obsessores e para ajudar em processos de libertação mental. Domina o campo das doenças psíquicas e espirituais, especialmente aquelas que têm origem em desequilíbrios energéticos. Quando o corpo adoece sem causa aparente, quando a alma se sente pesada, quando o pensamento se turva, é Exu Caveira quem pode trazer clareza, força e estabilidade. Seu poder de manipular as energias sutis o torna um cirurgião do espírito, capaz de cortar o mal pela raiz. Entre a morte e a sabedoria. No fundo,
Exu Caveira é o arquétipo da sabedoria que nasce da morte. Ele representa o fim necessário para o novo começo. É a presença que guia o iniciado na noite escura da alma, quando tudo parece perdido e apenas o silêncio responde. É ele quem segura a lanterna no cemitério simbólico da consciência, mostrando que o fim é apenas o início de um novo ciclo. A verdadeira natureza de Exu. Caveira, Exu Caveira, não é um espírito de destruição, mas de transformação profunda. Não é um demônio no sentido ocidental, mas um mensageiro ancestral, um intermediário entre mundos, um guardião da ordem cósmica. Ele opera onde a razão não alcança, nas dobras invisíveis da existência, equilibrando forças, restaurando caminhos e devolvendo à alma o seu lugar de poder. Por isso, quando se fala de Exu Caveira, fala-se da força do renascimento. Ele é a morte que cura, o silêncio que fala, a escuridão que revela, o fim que gera o início. É o espírito que transforma o medo em poder, a dor em sabedoria e a sombra em luz. Exu Caveira é o senhor das passagens, o rei dos cemitérios espirituais e o guardião da essência que não morre. A ele se presta respeito, não temor, porque é através dele que aprendemos que a morte é apenas um outro nome para a transformação e que todo renascimento começa na escuridão. Laroye Exu Caveira, Mojubá.